Olá! Hoje a gente vai entrar num tema que, olha, dá o que falar. Como uma pessoa cristã deve se comportar e principalmente se vestir na praia. Vamos mergulhar no argumento de um pastor que trata desse assunto de frente. A pergunta que não quer calar é essa, né? Usar biquíni e sunga, isso entra em conflito com a fé? Para a gente entender a resposta que esse pastor oferece, precisamos dar um passo para trás e olhar para a base teológica de todo o raciocínio dele. Pois é, antes mesmo de pensar em areia e mar, a gente precisa falar sobre salvação. Parece um desvio, mas não é. Nessa perspectiva, o jeito que se entende a salvação é o que vai definir todo o resto, inclusive a roupa que se usa. Então, o ponto crucial é este aqui. A ideia não é que alguém faz boas obras para ser salvo. É justamente o contrário. Uma pessoa que já foi salva pratica boas obras como um resultado, uma consequência natural da sua fé. A salvação não é a linha de chegada, é o ponto de partida. E aqui entra uma palavra-chave: perseverança. A salvação é vista como um presente, sim, mas, segundo este pastor, para manter esse presente é preciso uma vida de fidelidade, de constância. A ideia não é conquistar a salvação no dia a dia, mas viver de um jeito que demonstre que ela foi recebida de verdade. Ok, com essa base entendida, agora sim a gente pode voltar para a praia. E a análise aqui faz uma distinção que é fundamental. O problema não seria o lugar em si, mas as práticas culturais que hoje estão associadas a ele. Pensa assim, a praia, como criação de Deus, é neutra. O pastor até argumenta que Jesus poderia ter caminhado por uma praia sem problema nenhum. A questão toda surge com o nosso contexto cultural, que transformou a praia em um espaço de exposição do corpo, de sensualidade. É aí que o conflito começa. E essa distinção fica ainda mais forte quando a gente compara o ambiente privado com o público. Para o pastor, uma coisa é ir num lugar reservado só com a família. Outra, completamente diferente, é estar numa praia pública, no meio de estranhos. O ambiente público muda tudo, porque ele traz o risco de ser um mau testemunho. Mas o que quer dizer escândalo ou pedra de tropeço nesse contexto? Não é sobre chocar alguém, sabe? A preocupação aqui é bem mais específica. É a possibilidade de levar outra pessoa a pecar ou de enfraquecer a fé dela por causa do seu exemplo. E nessa linha de pensamento, são apontados 4 perigos espirituais. Primeiro, o risco de a própria pessoa pecar com os olhos. Segundo, o de se tornar um objeto de desejo para os outros. Terceiro, o risco de dar um mau exemplo para outros fiéis. E por último, o de prejudicar a credibilidade do Evangelho por agir de um jeito que não se diferencia em nada do mundo. Essa citação mostra uma diferença sutil, mas importante. O argumento separa a beleza natural, que seria um dom, da sensualidade provocativa, que seria uma escolha. A responsabilidade do cristão, então, seria evitar ativamente provocar a cobiça nos outros com suas roupas e seu comportamento. Agora, a gente precisa trazer essa discussão para o século XXI. A tecnologia moderna, as redes sociais, acabam amplificando e muito essa questão. O que antes era um momento passageiro na praia, hoje pode virar um registro público que dura para sempre. Pensa naquele momento que antes era totalmente privado. Um dia na piscina de casa, só com a família, ou numa praia mais isolada. Só que hoje, com um único clique, esse momento se transforma. Ele sai do espaço físico e vai para o digital, onde o público é gigante e o registro pode ficar lá, para todo mundo ver. E a frase do pastor sobre isso é categórica. Para ele, postar uma foto de sunga ou biquíni nas redes sociais é a mesma coisa que sair desfilando assim na rua principal da cidade. Nessa visão, a fronteira entre o que é privado e o que é público simplesmente deixa de existir. Juntando todos esses pontos, o argumento chega a uma conclusão bem clara. Uma conclusão que se baseia na ideia de que a fé tem que impactar todas as áreas da vida, sem exceção, incluindo o lazer e o modo de se vestir. O princípio teológico que segura todo esse veredito é este: o corpo de uma pessoa que crê não é visto como uma propriedade pessoal, mas como o templo do Espírito Santo. Isso quer dizer que é um espaço sagrado que deve ser tratado com honra e usado para glorificar a Deus. A preocupação que essa frase expressa é sobre credibilidade. Se o comportamento de uma pessoa cristã é idêntico ao de quem não é, que diferença a fé está fazendo na prática? Na visão do pastor, essa falta de distinção acaba por envergonhar o Evangelho. E aqui a gente volta ao ponto inicial para fechar o ciclo do argumento. A questão não é que se vestir de forma modesta vai levar à salvação. Não é isso. A lógica é invertida.
Uma pessoa que foi de fato transformada pela fé vai naturalmente querer viver de um jeito que honre a Deus. E isso, nesta visão, inclui a modéstia. A aparência modesta é um fruto, não a raiz. E esta é a conclusão definitiva, o ponto final do raciocínio. Para o pastor, expor o corpo em público com trajes de banho mínimos é algo simplesmente incompatível com a identidade de um cristão nascido de novo. E no fim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta central. Onde é que se traça a linha entre a liberdade cristã e o dever do testemunho público? O argumento que a gente detalhou hoje oferece uma resposta bem contundente, mas a forma como cada pessoa vai navegar essa tensão é o que, no final das contas, define a própria jornada de fé. Obrigado por nos acompanhar.